Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, tô assim ó, esfregando as mãos, afinal chegou o grande dia, domingão, 30 de março, dia da nossa estreia no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo, 4 da tarde, Allianz Parque em São Paulo, né? Botei na thumb um lugar que o Botafogo se acostumou a vencer ou então se classificar, né? Enfim, então chegou o grande dia e como diria John Textor, né? Piadas à parte, o início do ano do Botafogo é exatamente hoje, né? Uma competição que o Botafogo conquistou ano passado, né? Defende o título rumo ao tetracampeonato brasileiro. Vamos falar disso já já. Aliás, já vou dar uma prévia, né? O Botafogo, desde aquele fatídico 4-3, né? Ou 3-4 no Newton Santos diante do Palmeiras em 2023. Aquele jogo foi dia 1º de novembro de 23, né? Péssimas memórias, mas de lá para cá foram 16 jogos contra equipes paulistas e o Botafogo está invicto, isso mesmo. Uma série maravilhosa de 9 vitórias e 7 empates, 16 jogos, então o Botafogo entra em campo logo mais defendendo essa invencibilidade contra o Palmeiras, né? Tem um outro tabu aí que o Botafogo, nesse caso, vai tentar quebrar. O Botafogo, desde 2007, não vence numa estreia de Brasileirão jogando fora de casa, né? Quando a estreia é fora de casa, o Botafogo tem ou perdido ou empatado de 2007 para cá. Em 2007, o Botafogo venceu pela última vez 3-2 no Beira-Rio contra o Internacional. Então, lá se vão quase 20 anos, né? 18 anos precisamente. Então, quem sabe a gente quebra esse tabu, né? Pessoal, antes da gente falar mais do jogo, falar aqui, ontem eu comentei algumas falas do Renato Paiva para o jornal A Bola, né? O principal jornal esportivo lá de Portugal, e duas coisas aqui que eu queria também salientar, né? Ele falando do Textor, né? Disse que o Textor, um cara muito amigável, enfim, muito acolhedor, mas na hora de falar de trabalho, né, a gente sabe que o Textor é uma águia, né? É uma águia, fazendo aí um trocadilho com o nome da Eagle, né? E o Paiva falou que o Textor é um visionário, né? Soube exatamente na entrevista com ele, Paiva, perguntar de maneira de jogo, de proposta de jogo, né? Então, obviamente, o Paiva aí elogiando o boss, né? E outro detalhe também interessante dessa entrevista é que ele comentou um pouco sobre a estrutura do Botafogo do Lonier, né? O Paiva até comentou assim, não, fica a 15 minutos da cidade do Rio, né? Claro, tem que contextualizar que o Lonier fica na cidade do Rio, né? É porque como fica numa região ali mais de montanha, né? De vegetação, o Paiva se confundiu e achou que era fora da cidade do Rio, mas não é, né? Vargem Pequena, ali, aquela região de Vargem Grande, Vargem Pequena, mas em Vargem Pequena, onde fica o Lonier, ainda é Rio de Janeiro, mas ele falou isso, né? Fica só a 15 minutos do Rio e a estrutura é fantástica. Além da estrutura fantástica, elogiou todos os profissionais que trabalham no Botafogo, desde o scout, né? Falou que o scout do Botafogo traz jogadores por vezes desconhecidos, mas que chegam no Botafogo e, né, correspondem. A gente está cansado de saber disso. Equipe, departamento médico, fisiologistas, enfim, elogiou toda a estrutura do Botafogo e fez também uma declaração de que o Botafogo, de fato, né, virou até um bordão isso, né, até meio clichê. O Botafogo é uma família, né, que o Botafogo é um clube gigante e ao mesmo tempo familiar, né? É a melhor declaração possível essa do Paiva, tá encantado com a nossa estrutura, porque é exatamente isso. Às vezes a gente tem ideia, né, quando o clube ele cresce muito, né, inclusive de estrutura, de número de profissionais, dá a impressão de que vai ser algo frio, né? E o Botafogo dá para ver que de fato, como tem funcionários, inclusive alguns muito antigos no clube, né, que passam o sentimento do alvinegro, né? Então constitui aí essa grande família Botafogo de futebol e regatas. Foram as falas aí do Renato Paiva, que está apaixonado pelo Fogão, né? Vivendo essa lua de mel, tomara que essa lua de mel aí permaneça por longo tempo. Falar um pouquinho do antecessor, né,
Na verdade não foi exatamente antecessor, porque antes do Paiva teve 2 interinos, né? Mas o antecessor como treinador efetivo foi o seu compatriota Arthur Jorge, né? Comentei aqui ontem de que o Arthur Jorge e o Paiva, nessa própria entrevista do jornal A Bola, o Paiva confessou que trocou algumas mensagens ali com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, ao que parece, entrou também no radar da CBF, da cúpula da CBF, para novo treinador da seleção, né? Essa foi a informação do blog do Rodrigo Matos, do UOL, tá? Então o Arthur Jorge entraria aí na disputa. Claro que a gente sabe que é um pouco difícil, porque o Arthur Jorge deixa o Brasil rumo ao Qatar, ao Al Rayyan, né? Com uma proposta, né, milionária, né, de muitos dólares na mesa, mas enfim, é um nome aí que certamente receberá uma sondagem, né? A CBF ainda não se definiu por um substituto. O único brasileiro entre os cotados é o Filipe Luís, né? Já vou falar da equipe do Filipe Luís, que estreou ontem com empate, né? Vou passar aqui os resultados do Brasileirão para vocês. O único é o Filipe Luís, os demais, né, todos treinadores estrangeiros, o italiano Carlo Ancelotti e os portugueses Jorge Jesus, Abel Ferreira e agora, como eu disse, o Arthur Jorge, os candidatos, né, candidatos a assumir a vaga deixada pelo Dorival Júnior. Beleza? Eu acho que o Arthur Jorge, claro, merece estar entre esses nomes aí cotados, seria uma boa escolha. De modo geral, acho que são bons nomes. O Ancelotti, que é o nome com mais grife aí de todos, né, internacionalmente, atual técnico do Real Madrid, né, o segundo maior clube do mundo depois do Botafogo. O Ancelotti, para mim, é o nome que nesse momento menos me agrada, porque eu acho que é importante o treinador chegar com vivência de futebol, né, com uma experiência de futebol brasileiro. Os outros todos têm, o Ancelotti não. Ah, mas Carlos, os jogadores brasileiros todos jogam, ou quase todos jogam na Europa hoje em dia. Beleza, mas eu acho que entender a cultura do futebol brasileiro faz parte, né, da posição de técnico da seleção. Minha opinião, se você discordar, tá tudo certo. Comenta aí embaixo, tá tudo ok. Carlos, você tá falando mal do Ancelotti? Não tô falando. Só acho que é importante o cara saber como é que a coisa funciona por aqui, né? Conhecer os outros técnicos que conhecem, porque, né, trabalharam ou trabalham, né? Caso do Abel Ferreira e do Filipe Luís. Pessoal, falei do Filipe Luís, o Flamengo empatou ontem na estreia no Maracanã, 1-1. Outros resultados, Grêmio venceu em casa o Atlético Mineiro, 2-1. São Paulo não saiu do zero contra o Sport lá no Morumbi, ou Morumbis. Fortaleza já causou alvoroço nas Laranjeiras, 2-0 em cima do Fluminense, causando a queda do técnico Mano Menezes. Cruzeiro venceu por 2-1 o Mirassol e finalmente o Juventude venceu o Vitória por 2-0 nesse jogo. O Tagliari fez os 2 gols, portanto já temos aí um artilheiro do campeonato, né, no primeiro sábado aí de Brasileirão. Logo mais teremos, claro, Palmeiras e Botafogo às 16 horas, o principal jogo da rodada, que seria inicialmente o jogo de abertura do campeonato, mas todos os holofotes estarão em cima de Palmeiras e Botafogo, por razões óbvias. Vasco e Santos às 18h30, Bahia e Corinthians às 20 horas, fecham os jogos de hoje. Amanhã vai ter o derradeiro da primeira rodada, Red Bull Bragantino recebendo o Vozão Ceará às 20 horas, beleza? Então, o que vocês acharam desses resultados aí da primeira rodada? O empate do Flamengo mostra, né, tá todo mundo apontando o Flamengo aí como virtual campeão brasileiro, né, e o Flamengo ainda teve que correr atrás do empate, né, o Inter fez 1-0 no primeiro tempo e depois o Flamengo empatou. O campeonato muito equilibrado, o Internacional também tem uma equipe que eu acredito que vai brigar na parte de cima da tabela, né? Essa pelo menos é a expectativa aí. Muita coisa para rolar. Pessoal, vamos falar então do jogo de hoje, né? Botafogo mostrou inclusive no Botafogo TV saindo do Rio, chegando em São Paulo ontem e a galera ficou doida. Quase quebrou a internet. Não, estou exagerando, mas com os novos uniformes de viagem do Botafogo. Primeiro apareceu o Botafogo saindo do Lonier com uma camiseta
acho que era Aura 90, se não me engano, tinha uma assinatura assim pequenininha, né? Bem descolada essa camisa, um rádio, né? Aquele rádio que a gente ouvia nos anos 80, 90, né? Aquele rádio com fita cassete e tal, saindo umas chamas assim do rádio. Achei maneiríssima a camisa, isso nas costas. E na frente o BFR padrão Reebok, e os patrocinadores Centrum e Vebet, né? Muito legal a camisa, assim, uma pegada meio, não sei se é roxo, lilás, uma coisa assim. E depois os jogadores já no avião e no desembarque em São Paulo usaram um casaco da Reebok. A galera ficou maluca com esse casaco também, com esses tons assim de cores. Lembra um pouco, né, a camisa que o John às vezes utiliza, né, roxa e tal. Então, maneiro o casaco. Agora a minha cornetada: quando o Botafogo estreia, né, um material assim, o torcedor fica louco para adquirir, né? Então acho que tinha que ser uma coisa assim bem rápida, tipo assim, postou ontem, né, as imagens e tal, hoje tinha que estar já nas lojas, tanto físicas como também na loja online, né, disponível para a galera já comprar, né, aproveitar o momento da empolgação, todo mundo curtindo aí essa nova linha casual, né, casual de viagem, enfim, dos jogadores embarcando para São Paulo e chegando em São Paulo. Vamos lá, jogo de hoje, Globo e Premier. Vou estar aqui sempre passando para vocês quem transmite, porque vai ser uma loucura esse campeonato, né? Tem horas que vai ser Record e Globo, Cazé TV, Amazon Prime, né? Uma loucura total por conta dos contratos, né? Diferentes. A Libra tem, enfim, seu contrato. Então hoje, Rede Globo de televisão, a partir de 15h30, né, vai ter aquele pré-jogo. Todas as rodadas, aliás, na Globo terão esse pré-jogo de meia hora. Então 15h30 para os mais ansiosos. O que esperar do Palmeiras, né? O Palmeiras vice-campeão paulista, tem algumas voltas, alguns jogadores aí que estavam em transição que devem voltar ao time, né, em relação à final contra o Corinthians. Tem um ataque poderoso, né? O Facundo, assim como o Estevão e o Vitor Roque. Vitor Roque, cria do Atlético Paranaense, foi para a Europa, voltou, né, contratado aí por uma fortuna. Então um ataque muito letal, né, do Palmeiras. Todo cuidado é pouco, né? O que me deixa mais tranquilo é que o Botafogo manteve a sua defesa titular, enfim, entrosada do ano passado. Árbitro da partida, o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, que o torcedor do Botafogo torce um pouco o nariz em relação, mas a gente espera que tenha uma arbitragem tranquila, né, igual para os dois lados. É o que a gente sempre espera, né? A CBF introduzindo aí algumas regras novas para que não tenha tanta cera, né? A questão das bolas espalhadas pelo campo, acho que 16 bolas espalhadas, e o Gandula vai ter um papel menor do que tinha, né? Até para evitar aquela coisa do Gandula caseiro, né? Apressando quando o time da casa precisa do resultado, ou então retardando quando o time da casa está vencendo. Então, na verdade, as bolas vão ficar ali escondidas, né? E os jogadores vão ter mais acesso a elas. Pode ainda o Gandula entregar a bola para o jogador? Pode, mas segundo a CBF isso não vai ser o principal, tá? O normal vai ser o próprio jogador pegar a bola para repô-la em campo, né? Normalmente em cobranças de lateral, né? E a regra também dos 8 segundos para o juiz, né? A gente já viu ontem rolando, né? O goleiro antes ele abraçava a bola, ficava ali, caía, olhava para um lado, olhava para o outro, fazia, né, uma onda danada. Agora o árbitro vai sinalizando com o braço ali 8 segundos, né? E se ultrapassar esses 8 segundos, ele é obrigado a marcar escanteio para a equipe adversária, a do goleiro, né? Então ele vai sinalizar bem claro para todos os jogadores, para o próprio goleiro, para todo mundo que está no estádio, né, a contagem dos 8 segundos, né? Tomara que isso aí funcione, né? Porque a CBF chegou à conclusão de que uma das coisas que retardava muito o jogo era a bola, o tempo de reposição dos goleiros ou arqueiros, como se dizia antigamente, né? Bom, time do Botafogo, eu falei aqui ontem, vou repetir para vocês: John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino e na frente Arthur, Igor Jesus e Santi Rodrigues. Será que o Santi Rodrigues vai ser mesmo titular, já que ele ainda está precisando ganhar uma rodagem?
é uma possibilidade, talvez, que haja uma surpresa em relação à escalação do Santos Rodrigues. Tudo vai depender do quanto de confiança que o pai vai estar, né, no ritmo de jogo do jogador uruguaio, né? Pode ser que de repente lance um Matheus Martins de começo e depois o Santos Rodrigues entre na segunda etapa, ou vice-versa. Acho que a única pontinha de interrogação nessa escalação seria justamente o fato do Santos Rodrigues estar ainda precisando dessa minutagem maior e chegar lá de cara já pegando o Palmeiras no Allianz Parque. Se ele não estiver no ritmo da competição, pode acabar sendo um problema, né? Vamos ver, vamos aguardar. Galera, é isso por hoje. Quero que você comente aí embaixo qual é o seu palpite. Será que o empatezinho tá de bom tamanho? Botei na thumb os 2 jogos mágicos do ano passado, né? Que inclusive o GE também comentou. Foi o seguinte: um 2-2 que foi teste para cardíaco, né? Da Libertadores, da nossa classificação na Liberta, né? Depois da nossa vitória em casa no Newton Santos, aquele 2-2, o jogo dos mais loucos aí dos últimos tempos, realmente quase infarta todo torcedor botafoguense, e o 3-1 decisivo, que ali foi praticamente uma final de Brasileirão, né, do ano passado, um 3-1 maravilhoso. Eu comentei aqui no início do vídeo dos 16 jogos de invencibilidade do Botafogo contra paulistas de 1º de novembro de 23 até agora, e o maior artilheiro desse período foi o Júnior Santos, que não está mais com a gente, né? Está no Galo, 4 gols. E um dado interessante: os 3 gols até aqui do nosso pitbull Gregory foram sempre contra equipes paulistas, né? Ou seja, o Gregory gosta de marcar contra paulistas, quem sabe aí mais uma vez. A gente lembra aquele gol dele importantíssimo contra o Bragantino, 1-0 no Nabi Abichedi, no final da partida. O gol do título contra o São Paulo, aliás, o GE destaca como o gol mais importante dos 3, o gol do título. Só que se o Gregory não fizesse aquele gol, o Botafogo seria campeão do mesmo jeito, né? Então eu vou discordar do GE e vou dizer que o gol mais importante do Gregory foi o primeiro na nossa vitória de 3-1 contra o Palmeiras ano passado, né? Que abriu o caminho para a vitória. O jogo estava duríssimo, como sempre lá no Allianz Parque, e até o Gregory depois confessou que foi uma jogada ensaiada que meio que não deu certo e no final deu certo, né, com o gol. Então, para mim, aquele ali foi o gol mais importante do Gregory até aqui. Quem sabe aí, né, o Pitbull deixa mais um logo mais às 4 da tarde. Deixa seu palpite, né? Comenta aí embaixo o que você espera para esse jogo. Será que o empatezinho está de bom tamanho para começar? Ou vamos com tudo? Tamo junto sempre. Deixa seu like, faça seu comentário. É tempo de Botafogo. Valeu!